Olá, boas-vindas a você que participa do programa Conversando com Ezequiel Schacht. E hoje eu trago um tema bem capicioso, vamos dizer assim, essa palavra, porque vai exigir um pouquinho de mim também. Por quê? Porque conhece aquele ditado, quem não cola não sai da escola? Hoje eu trouxe dois assessores aqui, né? Duas colinhas, porque o tema é procrastinação. Procrastinação. Você sabe o que é isso? Provavelmente sim. E eu até pedi ajuda do Google e diz assim, transferir para outro dia, deixar para depois, adiar, delongar, postergar, protrair. Cada palavra aí, né? E aí eu busquei ainda mais no Google e busquei ali o dicionário Marco Aurélio, aquele dicionário fantástico que eu já não tenho mais, mas é muito interessante. Diz ali, verbo transitivo direto e intransitivo. Adiar ou deixar alguma coisa para depois, não fazer o que precisa ou se perguntar para fazer um tempo ou se programar para fazer no tempo estipulado. Adiar o processo do trabalho, perder o prazo de entrega. Bom, aí, com o auxílio dos óculos também, vamos para o lado negativo. Tem um sujeito chamado Jerônimo Telmo, e ele trata esse trabalho da postergação, de procrastinar, né? Ele trata de uma maneira bem interessante. O negativo é que ele diz assim, 75% das pessoas procrastinam. Empurram com a barriga, literalmente deixam para depois. Com isso, o que acontece? As pessoas não acreditam mais naquelas pessoas que procrastinam, porque ela diz que vai fazer uma coisa e não faz. Ela diz que promete uma data de entrega, não entrega. Ela quer fazer alguma coisa, não faz. E o pior disso tudo é quando você assume, né? Se tem 75%, provavelmente você e eu também procrastino. Então, o lado negativo é que eu começo a não acreditar mais em mim mesmo, né? Eu acabo nem eu acreditando porque eu vou enrolar as pessoas e não vou levar adiante. O lado positivo, vamos pensar em soluções para essa questão de postergar. É muito interessante. O Vitor, o grande chefe aqui do estúdio, vai colocar uma imagem de um cérebro, né? O cérebro, o seguinte, tem dois sujeitos chamados Maturana e Varela. Maturana e Varela são dois neurobiólogos chilenos, eles são pós-doutorados em Harvard. E eles descrevem todas as condições que houveram depois do grande Big Bang. No Big Bang, eles fizeram uma experiência dentro de um vidro e colocaram todas as condições climáticas, atmosféricas e etc., químicas, biológicas, depois do Big Bang. E eles começaram a descobrir o seguinte, que começou a surgir vida depois disso. Só que eram indivíduos unicelulares e eles não tinham a membrana em redor da própria célula. Com o tempo, com o desenvolvimento dos seres, essas células não só criaram a membrana, começaram a se dividir e criaram todos os seres vivos. Então, a gente entende agora São Francisco de Assis, quando fala irmão Sol com irmã Luz, né? É onde todos somos irmãos. Quer dizer, todos os seres vivos, eles vêm de uma mesma célula. Dentro disso, o ser humano, especialmente, aí vem a imagem do cérebro, ele desenvolveu o seu cérebro, né? O ser humano, aliás, todos os seres têm um cérebro. A questão é o seguinte, que uns têm mais desenvolvimento do cérebro, outros menos. Então, por exemplo, o Dr. Nelson Spritzer fala que nós temos 3 cérebros em um. Nós não temos um cérebro, nós temos 3 cérebros. Então, primeiro surgiu, e, por exemplo, o tubarão, ele tem o primeiro cérebro, que é no tronco cerebral, exatamente o tronco cerebral.
O tronco cerebral, ele constitui a defesa da vida. Ele faz com que se haja as mais reações possíveis diante de determinadas circunstâncias. Por exemplo, o tubarão, ele consegue sentir o cheiro de uma gota de sangue a 3 km de distância no mar. E ele vai lá e vai atacar. Só que se ele sente perigo, ele simplesmente foge. Ou ele ataca, ou ele foge. O interessante é que os seres humanos também têm um cérebro, o tronco cerebral, o primeiro cérebro, e nós também usamos isso. Por exemplo, nas relações humanas. Você chega em um determinado lugar e você percebe que há perigo para você. O que você faz? Ou você ataca, ou você simplesmente chispa, você foge. Né? Você chega, você vê pessoas mal encaradas, você sente perigo, você simplesmente, o teu cérebro vai agir, o teu coração vai disparar, ou tua suprarrenal vai despejar no teu sangue aí a adrenalina, e aí você ou ataca ou você foge. Então, nas relações humanas, o primeiro cérebro sempre vai agir de uma maneira impressionante, muito mais do que o teu cérebro, o neocórtex, por exemplo. Bom, o segundo cérebro, segundo Nelson Spritzer, ele o apelida de gato límbico. É o sistema límbico, onde você está ali, você gosta ou não gosta. Nas relações humanas, por que gato límbico? Porque gato, quem tem gato em casa sabe que ele é manhoso. Quando ele quer carinho, ele vem. Quando ele não quer, ele some. Nós também temos isso com as pessoas. Vamos dizer, eu chego num determinado lugar e eu sinto que não há problema nenhum. Mas eu não gosto disso, eu gosto daquilo, então eu tenho essa grande questão. A comunicação sempre vai acontecer a partir do tronco cerebral, sistema límbico, então ela vai chegar no neocórtex, que é o cérebro mais novo, entre hemisfério direito e hemisfério esquerdo, e ali você vai pensar. Por que isso é tão importante? No desenvolvimento da pessoa, né, no desenvolvimento do ser humano, a gente aprendeu a levar essa comunicação sempre a partir do tronco cerebral até em cima. Quando a gente estava na época primitiva ainda, nós simplesmente precisávamos sobreviver. Então a gente era muito preocupado em comer, segurança e procriação. Então são as 3 coisas básicas que a gente queria e fazia, porque precisava procriar, senão não ia ter desenvolvimento, não ia ter perpetuação da espécie. A gente precisava de segurança, a gente tinha que se abrigar em cavernas, porque senão o dinossauro vinha e comia a gente, né? E a questão alimentação, a gente não tinha o plantio, ou era caça ou era coleta. Então a gente buscava isso ao máximo, né? Então quando encontrava algo para comer, comia o que podia e o que não podia, porque não sabia quando ia comer novamente. Por que isso é tão importante? Porque essa questão lá primitiva vai fazer com que a gente viva de uma determinada maneira e que a gente procrastine. E aí vem a grande questão. Então, nós procrastinamos por quê? Porque na nossa mente está ainda essa questão de sobrevivência. Nós precisamos fazer o máximo que puder. Só que hoje nós temos comida em abundância, vai no supermercado, claro, tem que ter dinheiro, né? Vai no supermercado, tem ali em abundância, você não é mais preocupado com isso, né? Você não está mais preocupado com isso. Mas a gente tem umas questões negativas, né? Então, por exemplo, a gente tem uma vida conjugal feliz. E por que as pessoas traem? Porque elas estão desviadas do que realmente é importante. Né? Por que eu como batata frita em exagero? Pô, é uma delícia, não me faz mal agora, mas eu vou ter um problema mais tarde. Por que eu fumo de repente? Por que eu exagero em bebidas? Porque eu estou preocupado em questões extremas, eu estou preocupado em ter um prazer imediato. Aquele prazer que eu tinha quando eu tinha que comer, procriar e buscar segurança, como isso está praticamente garantido hoje, então eu posso me desviar, eu procrastino, e aí vem uma das razões muito importantes. Por que às vezes eu não faço o que realmente eu tenho que fazer? Por exemplo, eu fico em redes sociais.
E aí eu fico em redes sociais e perco o foco. Eu tenho tanto motivo para me desviar que eu acabo procrastinando. Ah, você quer assistir um bom filme? Ah, Netflix também é tão bom, né? E a gente entra numa série e fica, e fica, e fica, e daí vem o próximo episódio, se eu tenho tempo ou não tenho, e eu deixo de fazer aquilo que é realmente importante, o meu trabalho. Você está interessado em ir para o lado positivo? Então, o Jerônimo Telm, que eu havia citado antes, ele traz algumas questões muito importantes do que eu posso fazer para parar de procrastinar, para resolver esse problema. Se você está acompanhando ainda esse programa, com tudo que eu já falei até agora, falei do problema, falei da procrastinação, falei do que acontece, por que eu procrastino, e se você ainda está assistindo o programa ou está participando, por isso eu falo em participar, porque não tem como não mexer com a gente, com o que a gente pensa, justamente quando se trata de um assunto desse, né? Então eu estou interagindo, mesmo não tendo interatividade aqui no programa, direta, né? Mas eu posso pensar a respeito do problema e, mais que isso, buscar a solução. Então, estou aí no próximo bloco, estou pensando em trazer para você algumas soluções muito fáceis, muito especiais, de você parar de procrastinar. Fica com a gente até o próximo bloco.